Desde há séculos, viagens pelo mar podem ser bastante perigosas, já que há problemas que podem acontecer com o próprio navio, ou causados por forças naturais, como mar agitados ou objetos, até mesmo causas humanas. Hoje, vamos ver um iceberg de naufrágios, os piores da história. E se você acha que o Titanic é o pior, eu afirmo a você que ele não chega nem na última camada, e fica até longe disso. Mas antes se inscrevam no canal e deixem um like, marinheiros. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Camada 1. Costa Concórdia. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, um dos mais famosos navios para cruzeiro. Era comandado pelo capitão Francesco Schettino e saiu do porto de Civitavecchia, em Roma, para um cruzeiro de 7 dias. E estiveram a bordo 4.229 pessoas. Às 21 horas e 35 minutos, o capitão assumiu a embarcação. Mas aqui veio um ponto crucial para o naufrágio. O capitão navegava perto do porto de Giglio e fez algumas manobras para impressionar as pessoas que estavam em terra. E esse até era um costume para um navio. O porém é que essa região é com águas rasas e rodeado de rochas. Aí já sabe, né? Com 10 minutos de navegação, o Costa Concórdia colide com uma rocha, que faz um rasgo gigante, cerca de 50 metros de comprimento no casco do navio. Mas durante uma hora, o navio ficou à deriva, até encalhar. Durante esse tempo, a energia local parou, aumentando o pânico das pessoas. Mas falaram que estava tudo sob controle. No segundo impacto, que foi na hora do encalhamento, foi somente às 22 horas e 33 minutos que o capitão declarou a emergência, e a guarda costeira foi acionada, que quando tentou contatar o capitão depois, não conseguiu. O motivo? Ele abandonou a embarcação com os passageiros. Levou uma hora até a guarda costeira chegar ao navio, e quando viram, ficaram incrédulos. A guarda costeira conseguiu falar com o capitão depois, e deu nisso. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Fatto. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una piscagina. Lei sale su quella piscagina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, lo dico un attimo. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta. Metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Con la scialuppa. Fallo vedere un attimo, fallo vedere. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male. Faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante, Non mi sente? sto andando a bordo. Vada. Bordo con la... Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? O capitão do navio abandonou os passageiros e tripulantes no último bote, e até levou bronca do comandante da guarda costeira, pois o mesmo não queria voltar com um bote para salvar mais pessoas. Ele chegou à costa, pegou um táxi e foi para um hotel. Para piorar, alguns botes não conseguiram chegar ao mar, por conta da inclinação do navio. Essa tragédia custou a vida de 32 pessoas. O capitão foi preso logo após isso, e disse que levaria essa culpa, e que essa culpa era dele. E de fato era. As investigações apontaram que a culpa toda foi dele, pois sabia do risco,
e mesmo assim decidiu fazer. Ele levou uma pena de 16 anos e 1 mês de prisão por homicídio, pelo naufrágio e ter abandonado o navio. Um caso bastante curioso é que esse naufrágio aconteceu durante 2012, no centenário do naufrágio do Titanic. E sabe qual era a música tocada pelos músicos e ouvida pelos passageiros? My Heart Will Go On, da Celine Dion. Sim, é a mesma música do filme do Titanic. Batomush 4. Era uma navegação na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Havia saído do restaurante Sol e Mar, em Botafogo, que era a mesma empresa do Batomush, para comemorarem o Ano Novo de 1988 para 1989 e ver os fogos próximos à praia de Copacabana. As pessoas estavam animadas para seguir com estilo um novo ano. O dia era chuvoso e o mar estava agitado, dificultando a navegação nessa região. O barco não possuía condições técnicas para a navegação e ultrapassou o número de lotação de passageiros, que era de 30 pessoas. Ultrapassou 142 pessoas. O próprio mestre do barco, Camilo Faro, já sabia do inevitável. Ele ligou para a família horas antes de partir do barco, dizendo que logo iria sair do trabalho, que todo dia sempre aparecia algo danificado e que seria uma questão de tempo até algo de muito grave acontecer. A capitania dos portos chegou a obstruir a passagem do Batomush, mas faltando 10 minutos para o ano novo, ele foi liberado, que foi o tempo que o mestre conseguiu segurar. Eles seguiram então para a praia de Copacabana. O comandante tentou adiar o máximo de tempo possível. Em meio ao Réveillon, alguns passageiros já relatavam um alagamento no banheiro que ficava no convés e também a inclinação do barco. A tragédia estava decretada. Não havia mais nada para fazer. Faltava poucos segundos para meia-noite e o Batomush balança muito com as ondas ferozes do mar. Com essa força, o barco inesperadamente vira rapidamente. Facas, colheres, mesas, cadeiras e muitas outras coisas feriam as pessoas desesperadas, caindo em cima delas. O Batomush estava de ponta cabeça. Para piorar, os coletes salva-vidas estavam 99,9% inadequados para o uso, totalmente inutilizáveis. As pessoas eram jogadas ao mar e outras presas nos bolsões de ar na embarcação. Algumas nadaram por baixo e conseguiram se salvar, mas outras ficaram presas e sucumbiram. Naquela meia-noite de 1º de janeiro de 1989, 55 pessoas morreram, incluindo o mestre do barco. Príncipe de Astúrias. Em 1914, o Príncipe de Astúrias foi feito pelo maior armador espanhol da época, Pelinos Esguerdo. Fazia pouco tempo que havia acontecido o naufrágio do Titanic, e o Príncipe de Astúrias era um dos navios mais luxuosos da época, da Espanha e do mundo. Junto com ele, tinha seu irmão Infanto Isabel. A sua rota era de Barcelona para Buenos Aires, com uma escala nas Ilhas Canárias, Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo, e Montevidéu, no Uruguai. Já estamos em plena Primeira Guerra Mundial. 17 de fevereiro de 1916. O transatlântico conseguiu a permissão de navegar pelos mares, pois, assim como o Brasil, a Espanha era neutra, mesmo com navios brasileiros já sendo atacados pelos submarinos alemães. E saiu do Rio de Janeiro na noite de Carnaval, no dia 4 de março. Quando era 5 de março, o navio rumo a Santos mudou de rota misteriosamente, passando próximo à Ilha Bela e Ilha São Sebastião em São Paulo. Chegou em águas entre a Ilha Vitória e Búzios, e sem motivo aparente, o navio para nessa região. Os relatos falam de um segundo navio menor que tinha retirado quase 9 toneladas de ouro. O mar estava violento e uma tempestade terrível atingia com ondas de quase 4 metros de altura. Depois, o navio seguiu em frente, mas com velocidade reduzida. O comandante do navio estava descansando, e quem comandava o navio era o primeiro oficial Antônio Salazar, até chegar na ponta de Pirabura, na região Tupinambá, quase na região Tupiniquim, um lugar amaldiçoado para os navegantes, pois dizem que ela alterava a rota das bússolas. Quando se aproximava dos rochedos, deu um raio enorme, com luz o bastante para iluminar aquela escuridão, e o primeiro oficial enxerga os rochedos.
Ele contacta imediatamente a casa de máquinas para reverter os motores, enquanto tentava desviar, mas era tarde demais. As rochas fizeram um rasgo de 40 metros de comprimento no casco do navio. Algumas pessoas estavam dormindo, outras ainda festejavam, e o navio afundava. Em 12 minutos, o navio se inclinava, e em 5 minutos, o navio naufragava. Por conta da inclinação, apenas um bote salva-vidas conseguiu se soltar, onde 20 pessoas se jogaram para subir no bote. Outras foram resgatadas por outros barcos. Outros nadaram até a ilha. 120 pessoas se salvaram, mas 477 morreram. Camada 2. USS Indianápolis. Era o final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava devastada e somente o Japão não se rendia. Então, os Estados Unidos bolaram um plano secreto para bombardear Hiroshima com uma bomba nuclear. Então, em julho de 1945, foi colocado o urânio no USS Indianápolis, que seria usado para construir a bomba, saindo do porto de São Francisco e passaria pelo Pacífico, até chegar em Shinya, nas Ilhas Marianas, sem escolta e em velocidade máxima. Mas havia submarinos japoneses na região. Por mais que os aliados tivessem conquistado a maior parte do Pacífico, o USS Indianápolis conseguiu realizar seu translado e seguia agora para Okinawa para se juntar aos aliados. Mas em meio a isso, um submarino comandado por Moshitsura Hatsumoto mirava no USS na meia-noite do dia 30 de julho de 1945 e atingiu o navio com 2 torpedos e rapidamente naufragava. Por conta da missão secreta, não havia como pedir ajuda e ninguém estava próximo. Os 1.195 tripulantes tentavam deixar o navio. Alguns não conseguiam, outros que conseguiam eram devorados por tubarões, e os que estavam em botes foram envoltos pelo óleo combustível na embarcação, que era tóxico, e fazia os sobreviventes da embarcação passarem mal. Em 12 minutos, o USS Indianápolis estava completamente submerso. Com o passar dos dias, alguns tentaram consumir a água salgada do mar, em meio ao desespero, acelerando a desidratação e matando eles, enquanto os tubarões aproveitavam seu grande banquete. A sorte foi o avistamento por parte de um avião bombardeio que notificou a sua base, e logo veio outro avião trazendo comida e água. Não demora tanto e aparecem outras embarcações. Nisso, 879 pessoas morreram. O capitão foi culpado por sua negligência, mas o comandante Hatsumoto testemunhou ao seu favor, fazendo o capitão americano receber uma pena menor. Mas pela pressão das famílias que diziam que ele era o culpado, o capitão tirou a sua própria vida. MV Bukoba. No Lago Vitória, na Tanzânia, o MV Bukoba levava carga e passageiros entre os portos Bukoba e Mwanza. O lago era famoso pelos barcos que não obedeciam às recomendações de navegação. Com o Bukoba, não foi diferente. Dessas indas e vindas, no dia 21 de maio de 1966, o barco estava lotado de pessoas, e enquanto fazia a travessia, alguns objetos caíram na cozinha, que fez com que muitas pessoas corressem para este bordo. Pelo peso de apenas um lado do barco, o MV Bukoba naufragou. O barco tinha capacidade de 400 passageiros. Pela falta de cuidados e equipamentos de segurança, o naufrágio matou 894 pessoas. HMT Royal Edward. No estaleiro de Fairfield Shipbuilding and Engine Company em Govan, na Escócia, o RMS Cario pertencia à empresa Egyptian Mail Steamship e foi criada como navio para passageiros em 1906, que fazia viagens de Marselha, na França, para Alexandria. Mas dava bastante prejuízo, e em 1910 foi vendido para a canadense Canadian Northern Steamship Company e renomeado para RMS Royal Edward. Ele foi convertido para ser um transatlântico, na rota de Avonmouth, na Inglaterra, para Montreal, no Canadá, no verão, e Avonmouth para Halifax, no inverno. O Royal Edward tinha capacidade para 915 passageiros. Fazia um ano que a Primeira Guerra havia começado, e o navio foi renomeado para HMT Royal Edward, para servir como transporte de tropas britânicas, e durante uma dessas vias, era 13 de maio de 1915.
e o navio transportava 1.300 soldados pelo mar Egeu. Havia acabado de passar pelo navio hospitalar HMHS Soudan, até que o Royal foi atingido por 2 torpedos vindos de submarinos alemães. Em poucos minutos, todos tiveram que deixar a embarcação. Dos 1.300 soldados, 935 morreram. E os outros 442 foram resgatados pelo HMHS Soudan. Esse é o maior naufrágio da Primeira Guerra Mundial. Camada 3. Imperatriz da Irlanda. Também do estaleiro de Fairfield Shipbuilding and Engine Company, em Govan, na Escócia, e também vendido para uma empresa canadense chamada Canadian Pacific Steamship Company entre 1905 e 1906, assim também como HMT Royal Edward no mesmo ano. Sua rota era de Quebec e Liverpool, junto com seu irmão RMS Empress of Britain, um dos mais luxuosos navios e também um dos mais seguros do mundo, recebendo alta qualificação de segurança. E após o acidente do Titanic, o RMS Empress of Ireland recebeu a troca de seus botes salva-vidas de madeira para turco. Mas em 28 de maio de 1914, um navio sai de Quebec em uma viagem normal para Liverpool. E um dia depois, em 29 de maio, o capitão do RMS Empress enxerga o navio cargueiro SS Thorsten, ainda no rio São Lourenço, e desvia sua rota para o SS seguir em frente. O capitão do SS Thorsten também viu o RMS e decidiu mudar a sua rota também, mas ao fazer isso, ele acabou fazendo com que ambos navios entrassem em colisão. Eles colidem a esse bordo às 2 da madrugada. O RMS Empress Ireland não consegue fechar a tempo as comportas à prova d'água, e a água começa a invadir o navio. O SS Thorsten ainda conseguiu navegar e resgatou 465 pessoas do RMS, que levou 14 minutos para naufragar por completo. Mas 1.012 pessoas morreram. Esse caso me lembra o acidente aéreo de Uberlin, onde a colisão condiz com o mesmo contexto. MS Al-Salam Boccaccio, 98. Egito, 3 de fevereiro de 2006. O MS Al-Salam Boccaccio 98 era uma balsa que transportava passageiros pelo Mar Vermelho entre o Egito e a Arábia Saudita. Havia 1.418 pessoas a bordo, com passageiros e tripulantes e carga completa de carros e caminhões. Até que notam-se fumaça, e não demora muito para vir o incêndio. Pessoas desesperadas tentam se afastar enquanto os tripulantes tentam apagar o fogo. Um caos completo. Para piorar, não havia botes salva-vidas para todo mundo. Os embornais foram bloqueados com muita água que invadia a embarcação, causando uma inclinação a este bordo e causando o naufrágio do navio. O capitão mandou ordenar as operações de lastro com jatos d'água para apagar o incêndio, mas com tanta água, acabou inclinando mais o navio, naufragando de vez o MS Al-Salam Boccaccio 98. De todos a bordo, 1.031 pessoas morreram. RMS Lusitania. O RMS Lusitania foi construído com o propósito de ser o navio mais luxuoso do mundo e também o mais rápido. Acoplado com 2 cruzadores auxiliares em caso de guerra, usava 4 turbinas a vapor, com capacidade de 2.100 passageiros. Foi construído em 1904 e finalizado em 1907, onde começava suas navegações. O maior navio do mundo, com 234 metros de comprimento. Segundo o New York Times da época, o Lusitania era inaufragável por conta de seu rígido casco. O ego subia aos donos do navio. Então, para fazer jus à fama de inafundável, havia apenas 16 botes salva-vidas, o que até era normal para a época. O navio era dividido em 3 classes, mas quando chega 1914, o navio é requisitado para a guerra pela coroa britânica. Saindo de Nova York, que havia sido solicitado em rumo a Liverpool, por conta dos constantes submarinos alemães, o comandante do navio não sabia como efetuar em segurança a viagem. Pelo medo, as luzes estavam apagadas e as chaminés pintadas de cinza claro. Conseguido chegar com 200 passageiros em Liverpool em 11 de agosto de 1914 sem problema. Mas chega 1º de maio de 1915, o navio lotado de gente,
1.962 pessoas. Passa 5 dias em alto mar e no dia 6 de maio, numa quinta-feira, o comandante havia sido informado sobre o avistamento de submarinos alemães. E na sexta-feira, tudo parecia normal até as 2h10 da tarde. Houve-se um estrondo vindo de um torpedo alemão. Hora de abandonar o navio. Os tripulantes tentaram se lançar ao mar com os botes salva-vidas, mas por conta da inclinação, apenas 6 botes foram jogados ao mar. E já nesse tempo, o navio possuía 48 botes. Levou 18 minutos para naufragar por completo, matando 1.198 pessoas. RMS Titanic. O naufrágio mais conhecido do mundo. O RMS Titanic foi idealizado pela empresa White Star Line, juntamente com outros 2 navios, o Olympic e o Gigante. E o nome vem das 3 raças gregas, Olimpianos, Gigantes e Titãs. O navio foi finalizado em 1912. O Titanic era o maior navio construído naquela época, e a sua rota seria em rumo aos Estados Unidos, com uma parada na França e na Irlanda. No dia 10 de abril de 1912, ao meio-dia e 15 minutos, 10 dias após a sua inauguração, o Titanic inicia sua viagem. A sua primeira e última viagem. Com 2 dias de viagem já atravessando o Oceano Atlântico rumo aos Estados Unidos, o Titanic já recebia avisos sobre icebergs rondando aquelas águas por conta das embarcações. Tudo foi falado ao capitão Smith, mas ele ignorou, pois tinha maiores preocupações dentro da embarcação, como o pequeno incêndio na reserva de carvão, que era comum para a época. Outros avisos foram dados, mas sequer chegaram aos ouvidos do capitão. Por volta das 23 horas e 30 minutos, no dia 14 de abril de 1912, com águas calmas e céu limpo, que avistam ao longe um iceberg, que estaria em colisão com a embarcação. Os tripulantes se desesperam e tentam fazer com que o Titanic desviasse, mas era tarde demais. O iceberg atingiu a iceboard do navio, como uma faca. Para você que não sabe, um pedaço de gelo pode ser mais afiado que o metal, somando isso com a alta temperatura da câmara de carvões que amoleceu o metal do casco. Abriu um rasgo, entrando muita água, mas ainda se manteve navegando por 45 minutos e com pequenas inclinações. Os botes eram soltos, mas não haviam botes para todo mundo. O desespero foi tanto que as pessoas foram para a dianteira do navio, e com o peso, o Titanic se partiu ao meio. Para piorar, alguns botes foram lançados sem a sua lotação máxima atingida, dando mais desespero às pessoas. O RMS Titanic naufraga e mata 1.514 pessoas. Mas calma, ainda existem naufrágios ainda piores, e essa história de o navio que nem mesmo Deus poderia afundar é falso, é só uma hipérbole. Camada 4. MV Leiola. Construído na Alemanha pelos estaleiros Schiffswerft Germersheim e lançado ao mar em 22 de março de 1990, a mando do governo do Senegal para suas forças armadas, em novembro do mesmo ano virou balsa para passageiros e veículos com rota de Ziguinchor e Dakar no país, e tinha uma capacidade para 536 passageiros e 35 veículos. Tudo ia bem, até chegar entre setembro de 2001 e 2002, quando recebeu uma reforma e reparo, mas a sua conclusão foi muito mal feita, e mesmo assim foi lançado ao mar no dia 10 de setembro, era 1h30 da tarde, e o barco estava lotado, acima da sua capacidade máxima, saindo de Ziguinchor com 1.927 passageiros, quando que no meio da viagem, às 23 horas, o Leiola dá de cara com uma tempestade e uma onda forte o atinge, que o inclina imediatamente a 180 graus e dificultou a retirada dos seus botes salva-vidas. O alto peso de pessoas ajudou na inclinação. As pessoas foram lançadas ao mar. Levou 5 minutos para afundar completamente. De todos os passageiros, apenas 64 sobreviveram, enquanto que houve 1.863 mortos. O governo do Senegal foi o culpado pela tragédia. Mont Blanc. Em 6 de dezembro de 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, no porto de Halifax, na província canadense de Nova Escócia, o Mont Blanc era um navio cargueiro que transportava 2.300 toneladas de ácido pícrico, 10 toneladas de algodão, 34 toneladas de gasolina
e 200 toneladas de TNT. O navio tentava seguir entre os estreitos rios para se juntar ao comboio militar, mas às 8h45 da manhã, o Mont Blanc colide com o Imo, outro navio, que fez com que o ácido pícrico iniciasse o incêndio. Os tripulantes abandonaram a embarcação e tentaram avisar as pessoas próximas ao porto. Muitas pessoas foram até o local para avistar o navio em chamas. O corpo de bombeiro de Halifax foi acionado, mas as pessoas em solo próximo ao cais não esperavam o pior. E o pior aconteceu. O Mont Blanc se choca violentamente com o coradouro do porto, e exatamente às 9h05 da manhã acontece a explosão, matando entre 1.800 e 2.000 pessoas, cegando outras 1.000 e ferindo outras 9.000 pessoas, além de destruir 1.900 casas próximas. MV Dona Paz. Construído e lançado no dia 25 de abril de 1963 no Japão, o navio se chamava Himei Yurimaru. Tinha capacidade de 608 passageiros. Em 1975, foi vendido para Sulpício Lines, recebendo uma reforma e um novo nome, Dom Sulpício. Mas em junho de 1979, a embarcação sofreu um grande incêndio numa viagem em Manilha e Sambu, nas Filipinas. Ninguém faleceu. O navio foi completamente perdido e parado por anos, até ser recomprado pelos seguradores do Sulpício Line. Ele foi reformado e rebatizado, enfim, para MV Dona Paz. Com a rota de Manilha e Tacloban, nas Filipinas, chegamos então na madrugada do dia 20 de dezembro de 1987. Uma viagem de rotina, lotado de pessoas. Agora, com a reforma, o navio possuía uma capacidade para 1.518 passageiros e 68 tripulantes, mas ultrapassou o número máximo. Como era madrugada, estava escuro e os milhares de pessoas estavam dormindo. Do outro lado, um navio petroleiro MV Vector, carregado de combustível, vinha em rota de colisão, e o pior aconteceu: uma gigante explosão. Para piorar ainda mais, a tripulação não deu assistência às pessoas, o que ajudou a fatalizar ainda mais o número de vítimas. Levou 2 horas para o MV Dona Paz afundar completamente e 4 horas para o MV Vector afundar. Os que pularam na água morreram pelas chamas que flutuavam pelas águas, e os que mergulhavam eram devorados por tubarões. Estimamos que 4.300 pessoas perderam a vida, e acredita-se que havia muito mais pessoas, pois muitas não estavam com seu nome listado na lista de bordo. Com o tempo, os corpos das vítimas eram encontrados nas praias, levados pelas ondas. Camadas. HMT Lancastria. Nos estaleiros William Beermore, na Escócia, entre 1920 e 1922, foi construído para Cunard Line o RMS Tyrrhenia, que teve seu nome trocado em 1924 por causa de reclamações das pessoas que não conseguiam pronunciar seu nome. Então, foi rebatizado para RMS Lancastria. Sua rota era de Glasgow para Quebec ou Montreal, no Canadá. Depois ia de Liverpool para Nova York, até 1932. Quando acontecia a Segunda Guerra Mundial, em 1940, o navio foi requisitado pela coroa britânica e renomeado para HMT Lancastria. No dia 14 de julho de 1940, o navio deixa Liverpool e para na foz do estuário do rio Loire e ancorou a sudoeste de Saint-Nazaire, na França. No dia seguinte, o navio sai imediatamente da França com milhares de passageiros e militares fugindo do avanço nazista. O navio tinha capacidade máxima para 2.400 pessoas. Ultrapassou 3.000. Eles foram vistos por aviões nazistas, e a escolta do navio o aconselhou a ir embora sem a escolta. O capitão sentiu medo dos submarinos alemães e ficou, mas às 3h48, a sua decisão foi fatal. O navio foi bombardeado pelos aviões alemães. 3 bombas foram jogadas e atingiram a embarcação. Imediatamente, o navio começa a virar, matando um número incerto de pessoas, que chegam entre 3.500 a 6.000 pessoas. Goya. Saindo da península de Hel para a parte ocidental da Alemanha, era 16 de abril de 1945, final da guerra. Goya era um navio cargueiro, sem sistema de proteção para passageiros. Quando atravessou a península,
Goya foi avistado por um submarino soviético L-3, comandado por Vladimir Konovalov, onde mandou o disparo de torpedos às 23 horas e 53 minutos. Levou 7 minutos para o Goya afundar completamente, naufragando o navio cargueiro e matando um número incerto, entre 6.000 a 7.200 pessoas, com apenas 183 vidas salvas. Essa tragédia fica somente atrás do pior desastre naval do mundo, e em nossa última camada, Wilhelm Gustloff. Esse é o pior naufrágio que já ocorreu na humanidade. Construído em 1936 em Hamburgo, com capacidade para 1.880 pessoas, o nome do navio é em homenagem a Wilhelm Gustloff, um dos fundadores do Partido Nazista, e foi lançado ao mar no dia 5 de maio de 1937. O navio era como o novo Titanic, um desejo de muitos que queriam viajar no conforto dele. Por muito tempo, serviu como cruzeiro, mas quando estourou a guerra, o governo alemão requisitou o navio, reformando para um navio hospitalar, até chegarmos em novembro de 1940, quando foi convertido para um navio de alojamento. Em 12 de janeiro de 1945, com o avanço dos soviéticos, Hitler fez um plano de evacuação, chamado de Operação Hannibal. O Wilhelm transportava no dia 30 de janeiro mais de 10.500 pessoas, sendo que a sua capacidade máxima era de apenas 1.880 pessoas. Mas os soviéticos já sabiam que algo poderia acontecer. Então submarinos russos estavam a postos, e quando viu Gustloff, atingiu-o com torpedos às 21 horas da noite, pois o navio havia acionado as suas luzes, pois temia uma colisão frontal. Esse foi o seu erro fatal. Dos 4 torpedos lançados, 3 acertaram o navio, e mesmo com uma escolta militar, não foi suficiente. Com a inclinação que dificultava os acessos aos botes salva-vidas, essa tragédia causou a morte de mais de 9.500 pessoas, com 50 minutos de puro terror, até o navio afundar completamente. Esse é o pior naufrágio da história.